Bem-vindos e bem-vindas ao Diálogo, quadro de entrevistas do nosso podcast IFCE no Ar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Douglas Lima, vamos para mais uma entrevista, mais um bate-papo aqui no nosso quadro Diálogo. E o assunto de hoje é muito interessante, é muito legal, muito necessário de se falar. É justamente a maternidade na pós-graduação. E para a gente conversar sobre esse tema, para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a professora Joélia Marques, atual pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e inovação do nosso IFCE, e também a Priscila Luz Abraão, mestre em administração pública pela UFP. Sejam bem-vindas ao nosso podcast. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco. Só situando aí vocês um pouco sobre as nossas entrevistadas, Joélia Marques de Carvalho é docente do IFCE no campus de Caucaia, doutora em Ciência de Alimentos pela Universidade Federal do Ceará, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, PROFINIT, e membro afiliada da Academia Cearense de Ciências. Atualmente, exerce o cargo de pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e inovação do IFCE e coordena o Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do CONIF, que é o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica também. E a mãe? Da Marina e da Lígia. Marina e da Lígia, aí das meninas, né? Muito bem. Priscila Luz Abraão, que é a nossa outra entrevistada aqui também, nossa colega, revisora do IFCE, lotada conosco aqui no Departamento de Comunicação Social, graduada em jornalismo pela UFC, especialista em administração pública pela Unilab e mestra em administração pública pela Universidade Federal do Piauí, a UFP. Já atuou na comissão de heteroidentificação e em diversas outras comissões institucionais. E a mãe da Suzana, né, Priscila? Isso. Mãe da Suzaninha, muito bem. Mais uma vez, obrigado pela presença, por participar conosco dessa entrevista tão necessária, Tem gente que se interessa bastante por esse assunto, que quer também atuar na pós-graduação e está na maternidade. Começando pela Joélia. Joélia, no último dia 17 de julho, o presidente Lula sancionou a Lei 14.925 de 2024, que assegura a prorrogação dos prazos de conclusão de cursos de educação superior para estudantes e pesquisadores por motivo de parto, nascimento de filho, adoção ou obtenção de guarda judicial, que é uma conquista importante para evitar essa sobrecarga mental das mulheres na academia. Por que essa prorrogação ela é importante e como e quando o IFCE vai incorporar essas mudanças? Bem, por que ela é importante, né? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer por a gente estar aqui nessa mesa, discutindo esse assunto que é tão relevante para a sociedade, né? Eu diria que não é só importante no contexto do Instituto Federal do Ceará, mas no contexto da educação superior, desde a graduação até a pós-graduação em estrito sensu, que vai incluir aí os mestrados e doutorados, né? Então, essa é uma demanda antiga, porque no Brasil, assim, parte da nossa formação como cientista, como pesquisador, ela também se consegue na formação em estrito sensu, de mestrados e doutorados. Então, existe um tempo limitado para a execução desses cursos, né? E sempre foi muito, para as mães, e sempre foi muito carregado de dificuldades, né? Assim, cursar mestrado e doutorado não é algo fácil, não é algo trivial, né? Mas você fazer isso alinhado com a maternidade, sabendo que você vai gerar uma sobrecarga e que não vai poder desfrutar desse tempo que é tão importante de mãe e filho, dessa relação tão estreita e necessária, né? De forma dedicada exclusivamente a esse momento, gerava uma ansiedade enorme nas mães, né, nas mães pesquisadoras. Isso se reverte na produção acadêmica das mulheres. Então, foi um passo muito importante, porque assim, isso assustava muitas mulheres nesse fazer do curso de mestrado e doutorado, né? Hoje a gente tem um dado que é até interessante, né? Inclusive se reflete aqui no próprio Instituto Federal do Ceará. Nós temos muitas mulheres na pesquisa, mas quando a gente vai olhar a produção acadêmica dessas mulheres, elas são diferenciadas da produção acadêmica dos homens.
Então, a gente não pode dizer que esse quantitativo de mulheres na pós-graduação, ele resolve tudo. Na verdade, ele não resolve, ele só demonstra uma série de dificuldades que precisam ser enfrentadas pelas instituições. E o IFCE, obviamente, seguindo uma determinação legal, uma orientação legal, vai atualizar os seus regimentos, oferecendo às mães pesquisadoras, às mães estudantes, esse benefício. Perfeito. Tem um questionamento agora que serve para as duas, né, que se enquadra para as nossas duas entrevistadas. Cada uma de vocês foi mãe em um contexto histórico diferente. Por exemplo, a Joélia foi mãe pela primeira vez há mais de 15 anos. A Priscila foi mãe no ano passado, né? Então, diante dessas realidades diferentes, entre todos os desafios que as mulheres pesquisadoras enfrentam, especialmente as mães, quais foram esses desafios, quais foram os mais difíceis para vocês? Além desse apoio familiar, vocês receberam também algum apoio institucional? A Priscila, por exemplo, conseguiu o trabalho remoto 100%, que permitiu que ela desempenhasse melhor essas tarefas, que são muitas, inerentes ao ato de ser mãe. Já posso começar com você, né, Priscila? Hoje, Douglas, olha, foi o maior desafio nessa caminhada, foi concentrar, foi conciliar. Existe uma das etapas em que você tem que ler os artigos, né, científicos, e eu lembro que antes da maternidade eu conseguia fazer isso em 3 horas. Depois que eu me tornei mãe, nossa, chegou a artigos que eu passei até uma semana para conseguir ler, para conseguir fichar. Então foi muito difícil nesse aspecto. Mas com a possibilidade de desenvolver o teletrabalho, o programa de gestão de desempenho integralmente em casa, isso me ajudou bastante. Então, assim, houve um período, um momento em que eu achei que o desespero estava passando na esquina da minha casa, né, diante de tanta atividade, tanta coisa para fazer, mas essa possibilidade de estar trabalhando em casa, eu também experimentei a licença e capacitação pelo prazo máximo de 90 dias. Então, eu também tirei esse tempo para dedicar ao mestrado e à maternidade também. A gente precisava de tempo para poder entregar as produções, mas também para poder descansar, para poder organizar a multiagenda, né? Joélia, na sua época já foi diferente. Quando você experimentou a maternidade pela primeira vez, era um contexto completamente distinto do de hoje, totalmente né? Distinto. Nessa época, eu vi um estudo bem interessante, quando você pensa no direito das trabalhadoras no contexto da CLT, os direitos à maternidade do trabalhador eles já são estabelecidos desde a promulgação da CLT, né? Sim. E a gente teve que demorar esse tempo todo ainda para evoluir e permitir esses direitos às estudantes de pós-graduação, às estudantes de graduação também. Então, a gente nota que, primeiro, né, são muitos desafios e que a gente não pode parar nossa luta por direitos, né, porque esses direitos eles sempre precisam estar ali na pauta, né, porque nem tudo está concluído. E era muito diferente, eu até brinco, né? Porque a minha segunda filha, que nasceu em 2010, ela nasceu no mês que eu fui aprovada no doutorado. Então, eu, na época, não me afastei, eu já era docente do IFCE, então eu cursei, eu até brinco, era o menino no peito e o livro no outro, né? Porque a hora que ela estava mamando, era a hora que ela disparava aqui um pouquinho e eu ia ler. Então, eram algumas cenas assim, que hoje a gente diz, poxa, é engraçado, mas na época era muito sofrido. Nossa Senhora, quantas vezes eu não fiquei de madrugada, que era o horário que elas dormiam, para tentar cumprir as atividades, né, de formação. Então, assim, eu fico muito feliz que as instituições, que o Brasil esteja evoluindo para entender que a gente precisa reduzir assimetrias no contexto da ciência e da tecnologia, né? E as assimetrias vão desde essas coisas como direitos básicos, a maternidade, né, a adoção, até coisas que também são importantes, como a valorização das bolsas e outras, né? Exatamente, isso é muito importante. São ações afirmativas que incluem cada vez mais mulheres, cada vez mais mães aí nesse mundo maravilhoso da pesquisa, da pós-graduação, e faz com que elas se descubram, né? Ainda com a Joélia, em 2023 foi lançado o prêmio ANAS,
Relembra para a gente, então, os objetivos dessa premiação e por que se chama Prêmio ANAS, né? Também, entre as novidades desse ano, comento que está justamente um prazo maior para as mães participarem, né? Essa premiação acontece agora em agosto. Conta para a gente quantas pessoas se inscreveram, quais os resultados e quanto será essa premiação. Bem, o Prêmio ANAS foi uma das iniciativas, né, da gestão do professor Valdir, da Corretoria de Pesquisa, de valorizar justamente toda essa caminhada, essa trajetória de mulheres, né, na ciência. Não só a de valorizar as que já fizeram, mas de estimular as estudantes a seguir nesse percurso, né? Então, ano passado, nós criamos a primeira edição do Prêmio ANAS, que foi uma homenagem também, foi uma forma da gente homenagear e reconhecer o trabalho de duas servidoras, né, que estiveram conosco nesse plano material e que nos deixaram, mas que deixaram um legado de pesquisa, um legado de extensão muito forte na nossa instituição. Então, Ana Érica e Ana Cristina, né, estão aí sempre representados em cada nova estudante, em cada servidora que desempenha esse trabalho de pesquisa. E esse ano nós tivemos aí mais de 150, né, inscritas, para nossa alegria, né? Esse ano a gente passou por algumas dificuldades, porque houve todo o período da greve, e ainda assim a gente conseguiu mobilizar um número semelhante ao do ano passado, com meninas de todo o estado, né, com servidoras de todo o estado. As indicadas, né, já estão, o nosso resultado já está disponível. Em breve, né, essas indicadas terão a sua classificação anunciada no dia da entrega do prêmio, né, nós estamos fechando a data. A divulgação foi agora em agosto mesmo, Douglas, mas a premiação, né, o dia da nossa festa, vamos dizer assim, vai ser provavelmente em setembro. Por conta realmente das questões que envolveram a greve, a gente teve que estender um pouco mais esse calendário. Mas, assim, é muito relevante. Esse ano a gente teve uma metodologia diferente, em que as estudantes enviaram vídeos contando sua trajetória de pesquisa. Então, em breve, né, nós vamos ter uma ação muito legal, também em parceria com a comunicação do IFCE, divulgando esses vídeos, né, permitindo que vocês, né, nossa comunidade interna e externa, votem naquelas que já estão indicadas, né, mas votem aí só para classificá-las aí em primeiro, segundo, terceiro lugar, mas também foi uma forma da gente encontrar para que esse trabalho não fique visível só para a gente, para que as pessoas de fora conheçam o esforço das nossas meninas de seguir na área da pesquisa e da ciência, de como isso mudou a vida delas. Muito legal, já participei do Prêmio ANAS na premiação do ano anterior e é sempre muito gratificante ver a alegria das premiadas, das pesquisadoras. É muito, muito emocionante, né? O anúncio do resultado lá é muito legal. Priscila, você defendeu a dissertação sobre linguagem simples na comunicação Estado-Sociedade. Muito legal, essa sua pesquisa de antemão, né? É muito importante. A gente trabalha com comunicação, a gente sabe da importância disso, né? Contextualiza pra gente como que essa desburocratização da linguagem está avançando nas instituições brasileiras, simplificar essa questão da comunicação institucional, editais, portarias e regulamentos, e buscar a simplificação da linguagem também nos textos científicos. Acaba ajudando, né, as mulheres que atuam na pesquisa e na pós-graduação, né? Economiza o tempo das mães, inclusive, né? Sim. Eu até tomaria a liberdade de dizer que a linguagem simples é uma forma da administração pública maternar sobre a relação Estado e sociedade. Porque, atualmente, desde o início do Estado brasileiro, a gente teve, em geral, uma construção do texto, da mensagem, muito voltada para o processo. Não tem nenhum problema, por exemplo, você ter um edital e que começa dizendo, olha, o reitor, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo considerando isso, considerando aquilo, né? Isso. Não tem problema algum. Ali, o objetivo é mostrar um processo. É vencer aquela burocracia, a história de antigamente do patriarcalismo. Isso, não. Quer mostrar que o processo está sendo impessoal, que está acontecendo etapa por etapa. Isso não tem problema nenhum. A linguagem simples, ela vem justamente para mostrar aquele ponto que foi gasta tanta energia em mostrar que o processo é impessoal, que a burocracia não quer privilegiar ninguém, que acabou esquecendo o alvo, as pessoas, né? Então, por que não começar um edital dizendo, olha,
O IFCE, por exemplo, está com inscrições abertas para cursos tais do período tal a tal. Quando você dá esse novo foco, você está se comunicando com o seu principal alvo, que é a pessoa. E isso também tem um quê de mãe, né? A mãe, ela se preocupa em saber se o seu filho está entendendo, se ele está compreendendo. Então, as coisas se unem, né? Na academia, na literatura, diz muito que a linguagem simples ela tem esse benefício da diversidade de público, da inclusão das pessoas na vida do Estado, de reduzir custos administrativos, assim. Você não vai pensar tantas vezes, será que eu devo abrir esse processo? Será que eu não devo abrir? Então, essas barreiras, a linguagem simples vem para ajudar a romper. O que tem muito de mãe também, né? Então, junta tudo. Pesquisa, desburocratização, simplificação da vida pública. Eu acho que não tem nenhum exagero em falar nesse caráter maternal da linguagem acessível, da linguagem inclusiva nos documentos públicos, né? Você está gestando interesse público, você está gestando bons frutos para a sociedade. Parabéns pela pesquisa, Priscila. Maravilhosa, é muito útil não só para o IFCE, como para tudo. Para o serviço público no geral. Né, no contexto da ciência, inclusive, hoje a gente fala de dois conceitos muito fortes: ciência aberta e popularização da ciência. E isso se conecta muito com o que você falou, porque hoje o cientista, né, e a cientista tem muitas vezes dificuldade de se comunicar com a sociedade porque é tudo muito feito na linguagem, né, científica. E, na verdade, para chegar nas pessoas, muitas vezes você tem que simplificar. Então, o seu trabalho realmente tem uma relevância, inclusive, no contexto atual da ciência, muito grande. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns mais uma vez. Priscila, parabéns mais uma vez também para a Joélia. Nós agradecemos a presença das nossas duas entrevistadas, Priscila Luiz e Joélia Marques, nossa revisora, nossa pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e inovação. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo, né? Foi muito importante, muito legal. Quem nos ouviu, quem nos acompanhou até agora, com certeza curtiu, com certeza se inspirou nas trajetórias de vocês e seguirá certamente aí na pós-graduação, conciliando. Sei que é difícil, mas não é impossível. Está aqui o exemplo das nossas duas colegas pesquisadoras, nossos dois exemplos aqui que conciliaram bem maternidade e pesquisa. Vamos ficando por aqui com mais um quadro Diálogo. Obrigado, meninas. Nós que agradecemos. Acompanhe o nosso IFCE no ar nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e também na nossa TV IFCE, que é o canal do IFCE lá no YouTube. Até a nossa próxima entrevista, até o nosso próximo bate-papo no quadro Diálogo. Até mais. Tchau, tchau.